mais tranquila pelo que aconteceu, né? Eu acho que eu me sinto mais firme, né, pela situação que ocorreu e seguir a vida. Teve uma época que eu ficava com medo de sair, né? Com medo de me divertir. Eu não sou muito de sair, mas eu acho que as mulheres, elas têm que ter uma força de vontade de buscar ajuda, porque muitas das vezes a gente acha que a gente é capaz de resolver tudo sozinha. A violência doméstica, ela surge por várias maneiras. Condições financeiras, o álcool, a droga. Então, tudo isso leva a uma violência doméstica e a violência doméstica leva ao feminicídio. Então, essas são as instituições do poder público que compõem o Conselho Municipal. Eu levei a 7 municípios essa questão da violência, né? Então lá tinha uma companheira que disse, olha, eu ouvi a palestra e já me toquei, eu vou avisar a vizinha que sofre violência. E aí fazem pergunta, elas ficam assim, isso comigo acontece. Só que elas têm vergonha de colocar, né? Então nós tínhamos 7 municípios, zona rural e urbana, levando essa questão da violência doméstica para que elas tomem conhecimento o que é esta violência. Porque muitas vezes ela está com o marido dentro da casa e o que ele faz, ela não entende que aquilo é uma violência. Então nós colocamos ponto a ponto o que é a violência doméstica, psicológica, moral, sexual e a gente entende que está tendo um bom êxito. E aí a gente vem caminhando, setembro, outubro e novembro, né? Então, para dezembro, nós vamos ter que reunir em dezembro agora ainda, para discutir a pauta de janeiro. Então nós temos que fechar uma data aqui, qual é a data que vai ser melhor aqui para a diretoria, enquanto a gente vê isso aí, depois colocar aqui. Estar a coordenadora do SAEM e estar a presidente do conselho tem sido assim 2 funções que se unem no objetivo da defesa do direito das mulheres. Então, no SAEM, nós temos o atendimento às mulheres e o encaminhamento. No conselho, nós temos que trabalhar a política para as mulheres na ilha de São Luís, porque o SAEM ele acaba abrangindo todo o estado, mas o conselho ele é São Luís e região metropolitana. O grande desafio para nós é fazer com que essa política ela possa refletir na sociedade realmente como deve ser. Então, 2018, 2019, 2020, nós tivemos um índice altíssimo de violência. 2021, a gente já consegue ver a redução desses números. E a gente consegue entender que sair, discutir, não só em São Luís, como nos municípios, tem sido algo importante. Então, assim, o levante feminista, ele tem despertado essa discussão dos municípios. A gente chega no município, senta com o poder público, senta com a sociedade civil e faz um grande debate, uma grande caminhada, a gente faz um barulho. Esse barulho faz com que as pessoas repensem o seu papel enquanto gestor, enquanto sociedade civil, repercutindo na cidade. Você faz um levante com 2.000 pessoas na rua andando quase 6 quilômetros, todo mundo na alegria e com as palavras de ordem. Poxa, aquele pessoal está fazendo essa questão porque tem muita mulher morrendo. Então, assim, a gente faz com que as pessoas possam estar refletindo. A gente já precisa estar pensando nessas atividades que já são no calendário com as demais atividades que a gente tem. Então, assim,
A gente precisa ter esse diálogo. É cansativo, porque hoje eu estou no SAEM, eu estou no Conselho, eu estou no Levante, mas ao mesmo tempo é prazeroso porque a gente trabalha no coletivo, a gente não trabalha individualmente. Então é um trabalho que uma dá apoio para a outra, uma dá o suporte para a outra, uma não pode ir, a outra vai. Então a gente consegue se redistribuir numa mesma função. Muito difícil, né, de acreditar novamente em alguém, né? Porque quando as pessoas querem fazer o mal, elas vêm fazendo o bem, mas nunca te mostram que quer fazer o mal, né? E acaba que hoje eu tenho aquele receio de estar com alguém, até mesmo para não fazer mal e também por acreditar muito, né, na pessoa. Ir às unidades, fazer esse contato com as escolas, com o terreiro, os vários espaços a gente precisa ir para ter essa conversa, para dizer não à violência, não à cultura do ódio. Então a gente se dispõe aí. E as unidades, né, que pode ser escola, ou unidade de saúde, ou outra empresa, outra instituição, para averiguar o que está acontecendo, é muito importante para nós. Então, assim, nós chamamos monitoramento. Então, a gente tem um instrumental, que a gente vai nas unidades, e aí a gente apresenta esse questionário e as pessoas vão dizendo, aí nós vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Então, algumas questões que houveram de dificuldade no Hospital da Mulher, que é municipal, já foram resolvidas esse ano, na nova gestão. Então, já tem um mamógrafo digital, porque as mulheres reclamavam de dores, de entrega desse resultado, que demorava muito, que o resultado não chegava. Hoje, fez o exame e já recebe o resultado. Então, são lutas que vão se somando e que a gente precisa ver quem é sensível dentro da gestão, do executivo, do legislativo, para poder resolver. A gente sinaliza, a gente faz o barulho, mas a decisão é sempre do executivo, do legislativo e do judiciário. Nós criamos algumas estratégias, como o fone visita, que é justamente ligar para a vítima depois que ela passa no atendimento, 24 horas a gente liga para ela. Então, a vítima nunca espera que o hospital ligue para saber como ela está. Isso é o viés do acolhimento, da imunização. Como é que você está? E aí ela disse, ela sofreu uma violência doméstica, se foi um acidente doméstico, não é? Então, a gente começou a criar estratégias para melhor atender. Poderíamos, enquanto SUS, atender essa vítima, garantindo ela o direito de ser assistida por outras instituições, porque a saúde faz sua parte. Mas ela precisava da segurança pública, ela precisava da defensoria, ela precisava da promotoria, ela precisava da vara. Então, como é que nós poderíamos fazer isso? Através dessa rede. Então, a gente referencia a mulher com um relatório situacional, que é uma estratégia, encaminhando com a ficha de notificação, que é o instrumental que o próprio Ministério da Saúde nos garante. Se ela autorizar a imagem para a gente fortalecer a denúncia, ela autorizando, a gente encaminha a imagem e o áudio, né? E relatório médico, né? Relato cirúrgico, isso tudo materializa o que a segurança pública vai fazer, para que ela não repita o que ela já disse aqui. Então a delegada lê e já abre um inquérito. Então pode ser em São Luís ou em outro município, porque apesar de nós sermos uma unidade de São Luís, nós atendemos o estado inteiro.
faz a ficha na recepção, vai para a classificação. E a classificação de risco caminha ou para o clínico, ou para o cirurgião, ou para o ortopedista. Ou se ela estiver muito ferida, ela vai direto para o centro cirúrgico. Mas a ficha é feita e a classificação encaminha. Então, o que nós fizemos, né, de um tempo para cá? Esse contato com os colegas que estão lá na classificação, na recepção, através do WhatsApp. Então, chegou uma vítima, se nós não estivermos lá, nós somos informadas, aí a equipe já desce para ver o que está acontecendo. A gente tem a violência urbana, que são os assaltos, conflitos de facção, a violência autoprovocada quando a pessoa tenta suicídio e a violência institucional e a sexual, né? Então, quando uma colega nossa é desrespeitada por um outro colega, e aí a gente entende a questão de gênero, será que se fosse um enfermeiro ele agiria assim? Então a gente também notifica, orienta e diz o que ela pode fazer. Passa pela enfermagem, ela passa pelo serviço médico, ela passa psicologia, pela nutricionista, pela fono. Então vários profissionais dão suporte. A gente tem a casa funcionando 24 horas, né, com todos esses serviços e também os cursos de capacitação para que as mulheres possam ser capacitadas e possam acessar o mercado de trabalho como forma de saída dessa violência que também faz com que tenha uma dependência financeira, dependência emocional. Então a gente consegue trabalhar através de todos esses órgãos de atendimento às mulheres, essa saída dela do ambiente da violência para que possa viver em paz. Nossa casa funciona 24 horas. A gente, desde o dia 14 de novembro, que é quando a gente iniciou o plantão, a gente nunca mais fechou nenhum único dia as portas. Durante a pandemia, a gente estava aberto durante todo o tempo. A gente iniciou os serviços aqui no dia 2 de outubro de 2017 e a gente tem aqui toda uma rede articulada para fazer esse enfrentamento. Então, a mulher pode chegar tanto conduzida pela polícia no caso de um flagrante, quanto vir diretamente, mas a gente conseguiu evoluir também, até por conta da pandemia, na falta de acesso ao transporte público, à circulação. Hoje as mulheres elas podem acessar a delegacia online, fazer o pedido de medida protetiva de urgência online, podem também acionar a polícia através de um aplicativo chamado Salve Maria Maranhão, que faz com que a polícia vá até o local por georreferenciamento, sem que a mulher precise dizer, sou eu, fulano de tal, local tal, endereço tal, estou sendo vítima de violência praticada por fulano de tal. Então é algo muito mais rápido, mais simples e que faz com que a mulher ela tenha acesso aos seus direitos das mais diversas formas. Nós atendemos aqui de várias regiões do estado, de vários bairros de São Luís, vários níveis de escolaridade, etnia, né? Então, são mulheres de várias profissões, então já atendemos mulheres de nível superior, nível médio, quer dizer, todos os níveis, né, de escolaridade. Nós não atendemos aqui mulheres de classe média alta, porque elas vão para o atendimento privado. Mas nós sabemos de vários casos de violência que essas mulheres passam, né? E que o hospital tem que notificar e encaminhar.
O machismo, ele é um dos tentáculos do patriarcado. Você pega de 18 até 35 é o ápice da idade dos agressores, porque a própria ficha de notificação, ela te diz a faixa etária desse agressor, mas a maior, 90% são nessa faixa etária, de 19 a 45 anos, né? Como a gente trabalha em rede, a gente tem tanto a rede que funciona dentro da casa, que é o que a gente chama de rede de atendimento, né? Como a gente tem também a rede de enfrentamento, que ela é muito mais ampla, que ela perpassa vários órgãos externos à Casa da Mulher Brasileira. E um deles é o SAEM, que funciona no Socorrão 2, dirigido pela assistente social Silvia Leite, em que lá, após identificar uma possível violência contra a mulher, elas fazem esse contato, elas fazem com que as mulheres possam falar, encorajam as mulheres a denunciar. Por quê? Porque a maior parte das mulheres, elas dizem que aconteceu uma outra situação, né? Muitas das vezes porque está sendo coagida, por medo, por vergonha. Então, ao identificar essa situação, eles fazem um prontuário, fazem um laudo psicossocial, encaminham imagens para a Delegacia da Mulher, para outras delegacias das demais cidades do Maranhão. Então, é um trabalho que perpassa o ambiente hospitalar, acessa o ambiente policial e faz com que essa mulher ela fique protegida também ao acessar esses serviços. É muito comum que as mulheres vítimas de tentativa de feminicídio, elas acessem primeiramente este hospital em específico, né? Então já teve inúmeras ações com o Departamento de Feminicídio, com a Delegacia da Mulher nesse sentido. A gente teve um crescimento tanto da violência quanto dos casos de feminicídio, né? E a gente sempre diz, não é porque os maridos começaram a bater nas mulheres, é porque uma violência já existente foi potencializada e as mulheres ficaram muito mais tempo com seus agressores, fazendo com que a violência ela ascendesse de uma forma, uma proporção muito maior durante a pandemia. A Casa da Mulher Brasileira ela foi pensada, né, como uma das políticas públicas essenciais no enfrentamento à violência contra a mulher, porque a mulher, quando chega aqui, ela tem todos os serviços em um mesmo espaço. Né? Quando uma mulher ela chegava, por exemplo, numa delegacia para saber de uma medida protetiva de urgência, que era no fórum, que era do outro lado da cidade, essa mulher não tem o direito o dinheiro do transporte público para atravessar a cidade e conseguir fazer esse acompanhamento. E ela não tem o conhecimento dos seus direitos de tal forma que ela vai sair de lá e conseguir ir na Defensoria Pública, que fica do outro lado da cidade também, para poder garantir o acesso da guarda, dos alimentos. E ela não vai conseguir ir acessar a Patrulha Maria da Penha para dizer eu quero ser atendida pela patrulha, né? Então, quando a gente tem tudo isso no mesmo espaço, a mulher tem todos os atendimentos em um só dia e aqui ela consegue sair acessando todos os serviços necessários para o enfrentamento à violência contra a mulher. É uma política mais do que necessária, que infelizmente tem sido desconstruída. A gente só tem 6 casas em todo o país e é algo mais do que essencial no enfrentamento à violência contra a mulher. É muito importante que tenha em todas as capitais, que os estados tenham também a preocupação, como tem se tido aqui no Maranhão, de ampliar através de casas estaduais, garantindo assim tanto o conhecimento da violência em si para não aceitação como uma forma de prevenção, mas também, principalmente, o acesso aos direitos para garantir a vida das mulheres. O Levante ele é uma campanha, ele não é uma organização. Então, é importante todos estar imbuídos nessa luta, nessa campanha, porque ela interessa para todo mundo. No caso da minha categoria, a categoria de trabalhadoras domésticas, ela é formada por mulheres, e a maioria mulheres negras, né? E são essas mulheres que sofrem mais essa violência, que estão lá na periferia, que estão lá na ponta. Então, elas que sabem tudo que elas passam, né? As mulheres negras sabem o que elas passam. Então, é interessante que todos os movimentos estejam inseridos para levar até essas mulheres, até esses bairros, até esses municípios.
A luta é fundamental para que dá um basta nessa violência. Uma grande parte delas, quando acessa aquele organismo, aquela instituição de saúde, muitas delas não chegam ali exatamente para denunciar uma situação. Elas vieram ali para buscar ajuda, auxílio médico por uma situação que ali necessitou. Mas que, através dessa intervenção do SAEM, em que se identificou que ali, certamente, há uma situação de violência doméstica e familiar ou sexual, por exemplo, o SAEM fez a intervenção correta e de maneira adequada e fez com que aquela mulher verbalizasse e colocasse para fora toda a situação de violência que vivenciava. Às vezes, por exemplo, chegavam mulheres dizendo que aquela agressão foi o filho que fez, aquela agressão foi uma queda, e aí, pela análise técnica deles, se identificou que não era nada daquilo, que certamente foi violência, e por essa postura dela querer esconder, certamente eram de pessoas do seu convívio, de pessoas muito próximas, ou de quem ela temia muito. E aí, por essa proximidade, por essa maneira por essa especialidade de saber chegar e conversar, se conseguiu finalmente descobrir que foi uma situação de violência de gênero, e a partir daquela intervenção, o espaço do SAEM, ele faz aquela escuta daquela mulher, inclusive indicando possíveis testemunhas, possível agressor, a maneira e o contexto como aquela situação aconteceu, junta fotos, junta aos relatórios de atendimento médico, tudo com autorização, claro, da vítima, e aquele relatório situacional que nos é encaminhado, nós encaminhamos para a autoridade policial local, e a partir daquele relatório situacional que é encaminhado, às vezes aquilo ali já é suficiente para o delegado de polícia solicitar, requerer a prisão preventiva daquele agressor, como aconteceu já em várias outras situações. Nós temos que chamar esses órgãos, que eles são um dos que vão nos estar dando apoio, né, com relação que é lá que os processos entram, então a gente tem que dar uma acelerada nos processos também, que estão, às vezes a gente diz assim que o juiz está sentado em cima do processo, né, tem processos que a gente quer saber o resultado e não tem aquele resultado, então se dá uma reforçada. Aqui tem o Fórum de Mulheres Maranhenses também, que está junto na luta, tem o Conselho da Condição Feminina também que está junto na luta, então pessoas não faltam. Então, a nossa visão a partir do SUS é essa, né? Da igualdade, do atendimento, do acolhimento, da humanização. Esse SUS que é potente, esse SUS que sozinho ele resolve, mas se ele tiver integrado com outras políticas, melhor ainda ele trabalha. Então, é isso, é exercer o Sistema Único de Saúde na sua totalidade, que não é só a curativa, mas é a preventiva. Então, a gente consegue se articular enquanto profissional de saúde, enquanto controle social e enquanto ativista. Eu tenho batido na tecla que é o viés educacional. Então, a gente precisa dialogar mais com a comunidade, com a sociedade. O homem, ele é o agressor em consequência desse sistema patriarcal, ele reproduz, né? Ele tem hoje uma legalidade institucional que diz que ele pode fazer tudo, então ele pode agredir quem ele quiser, repórter, a mulher que está em casa, a filha, a mãe, a vizinha. Então a gente precisa dialogar, por isso que é importante sair das quatro paredes da instituição e dialogar com a sociedade, através das suas entidades e através do poder público.